Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, tempo de refletir na Palavra de Deus, e a leitura bíblica de hoje está em Provérbios 21, versos 22 e 23, que diz assim: O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que confia. O que guarda sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Quando os provérbios foram escritos, Salomão, rei de Israel, que é o autor dos provérbios, ele vivia essas experiências da vida militar, da necessidade de proteger as cidades, e conhecer esta realidade das fortalezas, não apenas a nação de Israel tinha suas fortalezas, suas cidades eram construídas dentro de montanhas a fim de que pudesse estar em ambiente seguro, e quando isso não acontecia era necessário levantar muralhas para proteger de invasão dos inimigos. E esta visão militar, esta visão estratégica era muito necessária para que houvesse segurança, houvesse segurança e as pessoas pudessem desenvolver as suas atividades com tranquilidade, porque senão era o tempo todo preocupadas com invasão. Mesmo assim, nas cidades fortificadas, eles colocavam sentinelas que ficavam sempre prestando atenção se havia ou não algum movimento de invasão de inimigos na tentativa de alcançar essas cidades. E a palavra de Deus diz que numa invasão de uma cidade, o sábio ele ia escalando essas montanhas ou essas muralhas para que os valentes fossem derrotados. Então o texto diz que o sábio escala a cidade dos valentes e derriba as fortalezas em que ela confia. Então, cidades que estavam aparentemente inalcançáveis, quando o exército inimigo agia com sabedoria, encontrava uma estratégia de atingi-la, encontrava uma estratégia de alcançá-la. E esta sabedoria militar, ela era usada naquele momento da história. Hoje em dia é muito diferente. As guerras são feitas através de drones, as defesas são feitas através de mísseis e de drones e de mísseis antiaéreos, aquela coisa toda. Hoje as guerras são outras, mas naquele momento da história, as guerras eram físicas, eram pessoais. Então a Bíblia diz que o sábio ele escalava a cidade dos valentes e derrubava as fortalezas em que eles confiavam. E aí, de repente, no verso 23, aparentemente o texto muda de história, aparentemente o texto muda de assunto, mas na verdade é uma continuidade do assunto anterior, quando ele diz assim: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Assim como as cidades precisavam ser fortificadas para terem segurança, nós precisamos fortificar a nossa boca, precisamos guardar a nossa língua, porque quem faz isso, na verdade, não está protegendo simplesmente a boca e a língua. Diz o texto que está protegendo das angústias a sua alma. Assim como há necessidade de sabedoria numa guerra, há uma necessidade de sabedoria nas palavras. Porque quando a gente fala coisas indevidas, nós estamos expondo a nossa alma à angústia. E quantas vezes isso tem acontecido? Quantas vezes
a alma humana exposta à angústia por conta de palavras inadequadas. E é preciso que essas fortalezas da alma, que de alguma maneira acabam sendo atingidas pelas nossas próprias palavras, sejam protegidas pela sabedoria daquilo que falamos. É muito importante que a gente possa perceber o conceito que a palavra de Deus está trazendo para nós. A nossa alma precisa estar dentro de uma fortaleza, guardada convenientemente, e que nós não sejamos esses a derrubar estas fortalezas, trazendo angústia para o nosso próprio coração. Que Deus nos abençoe nisso e que saibamos proteger a nossa alma destas investidas da nossa própria palavra. Porque guardar os nossos ouvidos das palavras que vêm de fora é uma realidade. Agora, guardar a nossa alma das nossas próprias palavras, impedindo que haja angústia provocada a partir de palavras inadequadas produzidas por nós mesmos, que depois a gente tem que pedir perdão, tem que buscar reconciliação. Diz a palavra de Deus que isto é um ato de sabedoria. Que Deus nos abençoe nisso. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer pelas orientações tão seguras da tua palavra. Porque mais do que falar sobre estratégias militares, o texto da palavra está nos ajudando a entender as estratégias de guardarmos a nossa alma das angústias que podem acontecer a partir das nossas próprias palavras. Por isso, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para que tenhamos lábios santos, lábios verdadeiros, lábios justos, lábios encorajadores, lábios da verdade, para que, ó Deus, nossa alma esteja protegida das angústias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?